ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja. A reconexão indispensável para o tempo do fim. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, antes de mais nada, eu quero dizer a vocês que o tema que nós iremos estudar a partir de agora, nós vamos dividir em duas partes. E a segunda parte será um tema simplesmente surpreendente. Eu quero pedir para você que não assista ao segundo que virá sem antes assistir a este que estamos começando agora. E antes de dar início ao estudo, eu quero oferecer os créditos a Sandra Teplinsky, autora do livro A Unção de Israel. É de lá que tiramos duas mensagens simplesmente extraordinárias. Bem, pessoal, nós vamos estudar, vamos falar um pouco sobre o livro de Ruth. Quem é que não admira, quem é que não se encanta com a história de Ruth? Uma história de amor com um final feliz. E eu vou dizer para vocês que desde os meus tempos de menino, a história de Ruth exerceu um fascínio muito grande sobre mim. E eu vou dizer para vocês, é uma coisa assim super interessante. Eu e minha esposa, nós tivemos o privilégio de estar lá nos Campos de Boaz. Os Campos de Boaz foi o local em que Ruth ia escolher as espigas que caíam pelo caminho e ali ela conheceu a Boaz, a pessoa com quem ela se casaria. Quando eu cheguei a Belém, que hoje pertence à Jordânia, naquele local conhecido como os Campos de Boaz, imaginem só o que estava acontecendo. Isso mesmo, gente, um casamento. Pois é, ali até hoje, nos Campos de Boaz, saiu o casamento de Boaz com Ruth, de cuja descendência nasceria Davi e o próprio Jesus. E é muito comum naquele local hoje se realizarem casamentos. Não é sem motivo que até hoje, cerca de 3.000 anos depois do que aconteceu com Ruth, a Moabita, que muitos convites de casamento trazem impresso as palavras mais conhecidas do livro de Ruth, e que está lá no capítulo 1, verso 16, e eu vou ler para vocês. E diz o seguinte: porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Bem, feita essa pequena introdução, não podemos deixar de dizer para vocês que o livro de Ruth, bem como todos os outros livros das Sagradas Escrituras, é um livro inspirado pelo Espírito de Deus. E embora seja um livro com um relato literal sobre um fato histórico, hoje nós vamos falar uma coisa que a igreja, na verdade, tem deixado de falar. Eu não sei se deliberadamente ou não. O livro de Ruth, na verdade, é um tipo do que acontecerá nos últimos tempos. É, portanto, gente, um livro de conteúdo profético. Então vamos lá, vamos começar pelo começo? A história começa com Elimeleque, cujo nome significa meu Deus é rei. E Noemi, sua esposa, cujo nome significa agradável. Eles têm 2 filhos, Malom e Quilion. Malom significa fraco, doentio ou afligido, e Quilion significa definhamento. Eles vivem em Belém, a casa do pão, é isso que significa Belém,
que na época era localizado em Judá, não pertencia à Jordânia. Mas Belém, naquela época, estava enfrentando uma grave crise de fome, e isso tem muito a ver com os nomes dos filhos de Elimeleque e Noemi. Fracos, doentios, afligidos, definhados. Bem, por causa da fome, o que acontece? Eles se mudam para Moabe. Nas Escrituras, a fome representa sempre um juízo de Deus. E essa fome foi consequência da maneira como se vivia no tempo dos juízes. Vocês devem se lembrar que o livro de Ruth foi escrito no período dos juízes. Vejam só como termina o livro de Juízes, capítulo 21, verso 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Não poderia haver um lugar para Elimeleque e Noemi pior para eles se mudarem do que Moabe. E contrariando a Torá, os seus 2 filhos se casam com 2 moabitas, Ruth e Orfa. Entretanto, Deus estava na direção dos acontecimentos daquela família para, com isso, indicar o nascimento do rei Davi e mais de 1000 anos depois, o nascimento do Messias de Israel, bem como também, de maneira bem profética, os fatos que ocorrerão antes mesmo do regresso do Messias de Israel, agora no final dos tempos. Para que vocês tenham uma ideia de como Elimeleque e Noemi não escolheram um bom lugar para viverem por causa daquela fome que havia em Belém, vejam só o que Deus disse a respeito dos moabitas e que está em Deuteronômio 23, 3 e 4. Não se esqueçam que os moabitas são descendentes de Ló, aquele sobrinho de Abraão, ok? Vamos lá. Deuteronômio, então, 23, 3 e 4. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saíes do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Agora vamos dar um pequeno salto na história. Malom e Quilion morreram. Lembra do significado do nome deles? Fraco, doentio, afligido, defiado. Pois é, eles morrem. E como consequência, Ruth e Orfa ficaram viúvas. Sem esquecer também que a sogra delas, Noemi, também já era viúva, porque Elimeleque já tinha falecido. Em um determinado momento de sua vida, Noemi ouviu falar que a fome lá em Belém, de onde ela tinha saído, tinha cessado. Mas, para a surpresa dela, aquelas suas 2 noras, Ruth e Orfa, decidem acompanhá-la em sua volta para Belém. Ao final, Orfa prefere mesmo ficar em Moabe. Mas Ruth insiste em acompanhar a Noemi, dizendo aquelas palavras que já dizemos para vocês e que está no capítulo 1, verso 16, e que eu vou repetir mais uma vez. Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Bem, gente, até aqui nós falamos apenas da história de Ruth, que está descrita no capítulo 1 do seu livro. Aliás, queremos lembrar para vocês que o livro de Ruth se dedica basicamente a relatar a sua história e não a história de Noemi e nem mesmo a história de Boaz. Por que será que a providência divina, na verdade, permitiu que o livro de Ruth fizesse parte do cânon bíblico? Basicamente, gente, por 2 motivos.
nos quais tanto incontáveis judeus, como praticamente toda a igreja cristã concordam. E o primeiro motivo é que tanto o rei Davi como Jesus descenderiam de Rute a Moabita. Um povo que se opôs e que, na verdade, até hoje, através da Jordânia, continua a se opor a Israel. E o segundo motivo é este, é o foco do nosso estudo agora. Desvendar o significado profético do que Rute, uma gentia, significará para Israel no tempo do fim, quando nos aproximamos do regresso de Jesus. Porque se você acha que a história de Rute é apenas uma bela história de amor com um final feliz, olha, sinto muito, mas a história de Rute é muito mais do que isso. Ela é uma profecia e é por isso que essa história perdura até hoje, 3.000 anos depois do que aconteceu. Bem, saindo do aspecto apenas literal da história e buscando compreender o seu significado profético, chegamos, na verdade, à conclusão extremamente simplificada de que Noemi personifica Israel, bem como Orfa e Rute personificam os gentios, sendo que Orfa simboliza as nações, mais especificamente a igreja, que em sua grande maioria não quer nenhuma aproximação com Israel. Por outro lado, Rute simboliza uma pequena parte das nações, ou da igreja, que se aproximam e se unem a Israel, e que dele não se afastarão de maneira nenhuma. E nas palavras da autora do livro, Sandra Teplinsky, A Unção de Israel, ela diz o seguinte: as escolhas opostas feitas pelas duas noras comparam-se de forma impressionante às escolhas que, como cristãos, faremos hoje. E ainda parafraseando Sandra Teplinsky, nós podemos afirmar que nos últimos dias, talvez milhares ou milhões de pessoas dentre as nações, bem como na igreja, se unirão persistentemente a Israel. Bem, gente, para continuar com Deus nos anos finais da história deste mundo, as nações e a igreja tomarão decisões como Orfa e como Rute. Muitos como Orfa, que significa nuca, ou seja, aquela que dá as costas para Israel, já fazem isso. Por outro lado, uma outra parte tomam uma outra decisão como Rute, cujo nome significa, sabe o quê? Amiga, para permanecer ao lado de Israel e aguardar o retorno de Jesus. Se por um lado, boa parte da liderança da igreja, desde o século XIX, tem adotado, gente, a teologia da substituição, segundo a qual Israel foi substituído pela igreja. Por outro lado, outra parte da igreja e das nações estão vivendo em franco cumprimento da profecia de Zacarias no seu livro, no capítulo 8, verso 23. E o que diz lá? Eu leio para vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na orla da veste de um judeu, no tzitzit, e lhe dirão: iremos convosco, pois temos ouvido que Deus está convosco. Deus promete abençoar os que abençoam Israel, assim como abençoou a Rute, uma não judia, permitindo que ela fosse bisavó do rei Davi e que da sua descendência nascesse Jesus, o Messias de Israel. Vejam só as palavras de Deus a Abraão:
no livro de Gênesis, no capítulo 12, verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha, ainda nas palavras de Sandra Teplinsky, eu digo para vocês, os cristãos que no espírito de Ruth se unem a Israel, reconhecem-no como o povo eleito de Deus, não se consideram o Israel espiritual, recebem e continuarão recebendo as bênçãos que Deus prometeu a Abraão. Pessoal, nesse século 21 tem aumentado assim exponencialmente o número de cristãos que, como Ruth, uma gentia, se voltaram para Israel, e eles na verdade têm dito: o teu povo é o meu povo. Pessoal, em nosso próximo vídeo nós iremos estudar uma profecia que, pelo menos para os cristãos, tem estado escondida na história do maior dos apóstolos de Jesus. Não deixe de assistir então, gente, o próximo vídeo, porque sinceramente e com todo respeito, você não irá ouvir isto aí do púlpito da sua igreja, assim como eu tenho certeza de o que nós acabamos de falar, você não ouviu do púlpito da sua igreja. Então eu quero concluir convidando você para curtir, para compartilhar e mais ainda, inscreva-se aí em nosso canal youtube.com/Israel é Igreja. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.